Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Esse é o nosso terceiro programa da série especial 2015-2016. E esse programa traz como entrevistados o professor, já no primeiro bloco, o professor e ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, e no segundo bloco, o diretor comercial do Banco Itaú BBA, Alexandre Figliolino. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já então com o ex-ministro e professor Roberto Rodrigues. De volta com o TV Brasilagro, da nossa série especial 2015-2016, e agora a gente tem o privilégio, a honra e a satisfação de voltarmos a conversar com o professor e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ministro, muito obrigado por nos atender aqui na sede da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. O prazer é meu, a alegria é minha, a honra é minha, de sempre estar com você nesses balanços de fim de ano. O que você enxerga, o que você destacaria de 2015? É um ano para se esquecer? Foi um ano importante? É um ano que pode nos servir de lição? Acho que é um pouco de cada coisa que você disse aí agora, né? Um ano com uma crise política sem precedente na história do Brasil, uma crise ética e moral inédita, né? Em que as lideranças todas foram tragadas por um processo tenebroso de avaliação de resultados, corrupção, denúncias de toda ordem, injustiças. Perdemos capacidade de governar no país, o executivo ficou sem liderança, o parlamento sem liderança, o judiciário trocando farpas em termos de Supremo, que ele deveria esperar só uma posição suprema de comportamento. A sociedade civil perplexa em relação ao que estava acontecendo, a sociedade brasileira em geral um pouco anestesiada com esses processos todos de denúncias diárias, a imprensa todo o tempo colocando problemas inimagináveis até 3 dias antes, né? E tudo isso acabou produzindo uma falta de confiança no governo, falta de confiança no país. De modo que essa falta de confiança produziu também uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise econômica. Os investimentos minguaram, ninguém mais quis saber de investir, por falta de confiança. Isso levou ao aumento do desemprego, ao qual se somou o fato de que muitas empresas, em função da crise, tiveram que fazer um ajuste mesmo, né? Que podia ter sido feito antes, né? Mas fizeram um ajuste, aumentando os empregos, a inflação explodiu, então foi um ano realmente tenebroso. A dificuldade da nossa presidente de governar, cada vez maiores, levaram-na a ficar à mercê de pressões de partidos políticos da base do governo, as trocas de ministros não deram resultado, de modo que a economia brasileira ficou muito complicada e a política brasileira mais complicada ainda. Some-se a tudo isso o fato de que muitas empresas responsáveis pelas grandes empreitadas, as grandes construções de obras governamentais, ficaram sob júdice em processos de corrupção ligados à Petrobras, e isso também inibiu investimentos nessas grandes obras nacionais. É um cenário tenebroso. Mas, Ronaldo, mesmo nesse cenário tenebroso, o agronegócio brasileiro, mais uma vez, sustentou o PIB. Nós vamos ter um crescimento negativo do PIB, em torno de 3%, pouco mais do que isso. Mas o agro tem um crescimento positivo, senão seria muito pior. O agro salvou a balança comercial, de novo,
vamos ter um superávit em torno de 3 a 4 bilhões, mas o agro tem um superávit superior a 75 bilhões. E olhe lá que com esse câmbio ficou muito difícil, porque as importações ficaram muito mais caras também. O agro gerou os empregos necessários para manter o interior razoavelmente aquecido. Então, o setor ainda manteve o país nas condições possíveis de crescimento. É evidente que alguns setores sofreram mais do que outros dentro do agronegócio. E, de novo, o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, foi um dos mais prejudicados. Ainda, embora tivéssemos no começo do ano conseguido uma pequena recuperação da CID, tivéssemos alcançado uma melhoria na mistura do etanol na gasolina, do anidro na gasolina. O açúcar subiu de preço ao longo do ano em função de questões de seca na Índia e na Tailândia, o que fez com que o setor tivesse uma pequena respiração, né? Mas continuou ainda sofrendo muito duramente os reflexos da absurda falta de política, a inanição completa do governo em relação a esse segmento. Não obstante os esforços da ministra Cátia Abreu, do ministro da Indústria e Comércio, de algumas pessoas dentro do governo que compreendem a importância do setor e a geração de emprego que o setor produz, quanta riqueza distribui esse setor no país. Essa indolência em relação ao setor dentro do governo acabou produzindo reflexos negativos das empresas ao redor da atividade rural. Então, empresas extraordinárias como a Dedini, para citar um fato marcante, perderam capacidade de continuar trabalhando nos níveis normais, entre outras empresas, e o segmento todo termina o ano com um balanço bastante complicado em 2015. Então, o resumo da ópera: 2015, um ano difícil para alguns setores, laranja foi um ano complicado, e cana, o grande prejudicado em 2015. No entanto, Ronaldo, 2016 mostra para esse setor sucroenergético um momento um pouco melhor, né? De novo, os preços do açúcar continuam elevados e não há um horizonte, pelo menos no curto prazo, de que eles caiam significativamente. Há uma clara referência de que a CID terá um pouco mais de valor, o que não aconteceu ainda até agora por absoluta falta de visão política da Presidente da República, e enquanto não se aprovar a CPMF no Congresso, dificilmente a CID virá, mas o dia virá. O tempo, o clima correu maravilhosamente bem de outubro para cá, então os canaviais estão muito vigorosos, teremos uma safra muito grande em 2016, de modo que o setor deverá ter um momento um pouco melhor em 2016, o que vai permitir uma virada interessante na área tecnológica. Você sabe muito bem disso, o que há hoje de novidades tecnológicas no campo, sobretudo na agricultura de cana-de-açúcar, é uma coisa espetacular. Só que tecnologia custa dinheiro, e sem margens, os empresários não são capazes de investir em tecnologia. Com um ano um pouco melhor, como será 2016, em termos de renda para o setor sucroenergético, haverá incorporação de tecnologias novas com redução de custo, melhoria da competitividade do setor. Então eu vejo 2016 como um ano bom para o setor sucroenergético, paradoxalmente em relação ao resto do Brasil. Porque os economistas mais conservadores acham que 2016 não será um ano bom para a economia. Continuaremos com um crescimento negativo, com inflação elevada, com o desemprego crescendo. Então há uma olhada para 2016 bastante pessimista em relação aos economistas mais tradicionais aqui da academia, sobretudo no estado de São Paulo. Em compensação, outros segmentos da agricultura não terão a mesma sorte, né? Porque os custos de produção subiram demais, né, Ronaldo? Com o câmbio perto de R$ 4 por dólar, os custos de insumos, equipamentos agrícolas explodiram. Energia subiu, combustível subiu. Então, os custos da agricultura subiram demais.
E os preços das commodities não estão bem, estão caindo em dólares. Por enquanto, há uma compensação com a valorização do dólar em relação ao real. Mas ninguém sabe o que será o ano que vem. E tem mais do que isso. As pessoas que devem em dólar terão dificuldades. Empresas ou agricultores que devem em dólar terão dificuldades de aceitar suas contas. A logística continua trágica, então os grandes produtores do Centro-Oeste terão dificuldades em relação às suas margens. O El Niño está castigando a região norte do país, região nordeste do país, então Bahia, Maranhão, norte do Mato Grosso, Pará, Tocantins, são regiões que estão sofrendo muito, com mais de um replantio de safras já perdidas. Então, o agronegócio, de maneira geral, não será uma tragédia, mas os produtores rurais submetidos à questão do El Niño ou do câmbio vão sofrer. Nem todos sofrerão, mas alguns sofrerão. Então é um ano em que nós teremos uma melhoria do setor sucroenergético flagrante. Laranja e café tem uma oferta e demanda razoavelmente equilibradas. As carnes continuam demandadas pelo mundo em desenvolvimento, de modo que não haverá um problema em relação a preço de carnes. É nas commodities agrícolas, grãos particularmente, soja, milho, próprio algodão, é que vão ter um pouco mais de dificuldade. Todavia, ainda que a economia não cresça em 2016, como não deverá crescer, devemos ter um crescimento negativo do PIB em 2016. Com o El Niño, com o câmbio, com custos mais altos, Ronaldo, o nosso setor do agronegócio ainda será a mola propulsora do nosso país. Professor Roberto Rodrigues, a eleição de Maurício Macri na presidência da Argentina e as primeiras medidas anunciadas, já destravando tributação de exportações, como é que o senhor vê, o que pode mudar na Argentina? A eleição do Macri na Argentina, particularmente, cria para o Brasil um precedente interessante, politicamente falando, mas um certo risco para a agricultura. A Argentina compete conosco. Os brasileiros tinham que fazer uma estátua para a Cristina Kirchner, porque ela perturbou tantos produtores argentinos que abriu mercados para o Brasil, em carnes, em soja, etc. Eles voltarão a ser competitivos e vão apertar o Brasil. Outro fator importante, a Argentina tinha sempre, sob o comando da Cristina Kirchner, dificuldades de associar-se ao Brasil nas negociações com a União Europeia. Agora, provavelmente, iremos a reboque da Argentina. Então, é muito bom politicamente, mas para a agricultura representa uma certa ameaça. Não imediata, mas no médio prazo. Deixa eu lhe provocar um pouco, com todo o respeito. Enquanto o senhor era ministro da Agricultura, do primeiro governo Lula, o agronegócio como um todo, ele realmente disparou, quer dizer, abriram-se mercados e nós tivemos aí um crescimento muito grande e uma valorização, principalmente uma valorização do agronegócio. E eu recordo bem que quem lhe sucedeu foi o Luiz Carlos Guedes Pinto. Que manteve a mesma... Exatamente. Manteve a mesma equipe, manteve o mesmo ritmo seu, até porque ele era um homem de confiança seu. Mas bastou o Luiz Carlos Guedes Pinto deixar o ministério foi partidarizado. O PMDB ganhou no seu quinhão, na sua partilha de direitos aí, com o governo do PT ganhou o Ministério da Agricultura. E aí eu como jornalista, até já lhe relatei isso, eu comecei a constatar algumas divergências assim absurdas. A primeira delas, a sua equipe de comunicação, e que comunicava como ninguém comunicou até hoje o Ministério da Agricultura, era formado por menos de 5 pessoas. Mas tinha um grande líder deles, né? Exatamente. Por isso que eu falo. Ninguém comunicou tão bem o Ministério da Agricultura, o agronegócio, quanto a sua equipe, enquanto o senhor era ministro da Agricultura. Mas tinha um grande líder que era o Ismar Cardona. O Ismar Cardona era um líder notável. Sem dúvida. E mexia aquela equipe, motivava a equipe. Sem dúvida. Logo em seguida veio o Stefanes, que mexeu na estrutura de comunicação e contratou nada mais, nada menos do que 50 profissionais. 50 é um número. 50 profissionais para cuidar da comunicação.
E a coisa não é crítica ao ministro, mas a estrutura. E a gente sabe que se trabalhar com 5 para quem está do outro lado, para quem é o jornalista que precisa de fonte, precisa de informação, você tratar com 5 é relativamente mais simples do que tratar com 50. Então isso mas já mostrou assim um certo desdém. Daí não importam os nomes, mas na sucessão dos que vieram pela cota do PMDB, eu vivi 2 situações assim completamente absurdas. Uma delas, de um ex-ministro da Agricultura, que havia agendado uma entrevista conosco, nessa mesma época de fim de ano, uma entrevista às 18 horas, de uma segunda-feira, e nós tínhamos ido no final de semana a Belo Horizonte para entrevistarmos aí o Cota Martins, que era presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, Luiz Custódio, Cota Martins, e de carro, eu gosto muito de viajar de carro, vinha vindo de Belo Horizonte a Brasília, por volta do meio-dia, eu fui convocado pela assessora de imprensa deste ministro, dizendo o seguinte, olha, o senhor pode chegar 2 horas antes da entrevista? Eu posso, acelerei tudo, não almocei para chegar lá, cheguei lá, entrei no gabinete do ministro, fecharam a porta, o ministro foi muito franco, muito honesto, aliás, foi um mérito dele, falou para mim o seguinte, você pode me dar uma dica, o que eu devo falar de cana? Eu não conheço cana-de-açúcar, não sei dos problemas do setor. Eu digo, olha, eu acabei de entrevistar ontem de manhã em Belo Horizonte, o Luiz Custódio Cota Martins, que é seu amigo, é mineiro, né? Então fica muito fácil. O senhor quer ver a entrevista? Quero ver a entrevista, sim. Então, em cima daquela entrevista, ele fez o comentário dele. Logo em seguida, houve ou antes ou depois teve um outro ministro que também foi ao gabinete dele e ele falou assim claramente, eu nunca vi um canavial, não sei o que é cana-de-açúcar, não conheço nada de etanol, não conheço nada de açúcar, você pode me orientar alguma coisa? Eu faço esse comentário porque agora, e você tem elogiado muito a ministra Cátia Abreu, parece que nós agora acertamos, né? Parece que nós temos uma pessoa que pode dar um pouco de continuidade àquilo tudo que você criou. Agora, para você que formou toda uma geração de pessoas que defendem o agro, cada um à sua maneira, mas que entenderam cadeia produtiva. Eu recordo quando você, enquanto ministro também, você dizia assim, nós não devemos nos limitar a exportar commodity, etanol e açúcar, nós temos que pensar em exportar usinas inteiras, né? Que você estava defendendo a indústria de base. E você, há momentos atrás aqui, você destacou, quer dizer, o que está acontecendo com a Dedini, Sertãozinho hoje, 50% dos empregos foram desativados, o que é pior, desemprego sem pagamento de salários, sem pagamento de encargos sociais, perspectivas muito ruins. Como é que você enxerga isso que aconteceu após você deixar o Ministério da Agricultura? Por razões éticas, eu não me sinto muito confortável em tratar desse tema. Mas eu diria para você, Ronaldo, que o sujeito não tem culpa do entender da agricultura. Quem tem culpa é quem o nomeia por interesses políticos, partidários, para fazer uma coisa que a pessoa não conhece. Então, é uma pena, né, que você perca um tempo enorme para formar a pessoa, ganhar um conhecimento, e isso, naturalmente, prejudica a agricultura, prejudica o país. Mas o problema é meramente político-partidário. O presidente da República se sente obrigado, digamos assim, a ter uma nomeação partidarizada. E aí nem sempre as coisas são boas. A Cátia Abreu, por exemplo, que era de um outro partido, né, mudou para o PMDB para ser ministra na cota da cota partido da Presidência da República. Para nossa sorte, conhece profundamente o tema, é uma lutadora vigorosa, valorosa e está conseguindo avançar bastante a agricultura. Com a sorte nossa, que ela seja uma pessoa que conheça o assunto e esteja num partido que tinha que ocupar aquele ministério. Mas isso é muito uma questão da política brasileira cartorial. Você, nas suas palestras, principalmente aos estudantes, qual é a mensagem que você traz a eles em relação ao futuro do agronegócio brasileiro? É a mensagem da lógica, né? Existe um trabalho realizado pela OCDE, que é o maior think tank em economia no mundo, mostrando que em 10 anos a oferta mundial de alimentos vai crescer 20%. Por quê? Porque não há hipótese
de paz se não houver alimento para todos. Então, segurança alimentar é um tema essencial para a garantia da paz e da democracia no mundo inteiro. E para que o mundo cresça 20%, diz a OCDE, o Brasil tem que crescer 40%. Porque temos terra, gente e tecnologia. Então, há uma demanda do mundo sobre o Brasil inédita. O Brasil cresça 40% para que você garanta a paz universal. Ora, esse é um desafio para essa geração que vem vindo atrás de nós, extraordinário. Imagina ser campeão mundial da alimentação e, por conseguinte, campeão mundial da paz. Esse é um desafio que eu coloco à juventude brasileira e a todos os brasileiros, inclusive os da minha geração, que somos a voz dos estudantes brasileiros que construirão o futuro desse país. Professor Roberto, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu deixo o nosso TV Brasilago à sua disposição para a sua mensagem de final de ano. Olha, eu escrevi um artigo recentemente que se chama Feliz 2017, 18, 20 reticências. Provocando um pouco o leitor em relação ao que nós conversamos aqui, Ronaldo. 2016 será um ano complicado? Será. Mas o agro brasileiro vai cumprir o seu papel como vem cumprido há mais de 30 anos, salvando o PIB, as exportações e os empregos e a democracia no Brasil. Continuaremos com a nossa missão permanente. Com uma característica interessante. Até 2, 3 anos atrás, a minha cara, Ronaldo, está escrito agricultura aqui na minha cara. Todo mundo que me vê, eu tenho a cara de agricultura. Até 2, 3 anos atrás, em qualquer reunião que entrasse, ficava sempre numa segunda posição, uma segunda classe. A agricultura olhada sempre como uma coisa menos relevante. De 2, 3 anos para cá, onde eu entro com essa minha cara de agricultura lavrada na minha testa, né? As pessoas dizem unanimemente, olha o setor está salvando o país, olha o setor está garantindo o país, olha o setor... Finalmente, Ronaldo, devemos isso a você e a profissionais como você que contam para o povo brasileiro o que o agro faz. A imagem mudou. E o Brasil hoje já reconhece a agricultura como a locomotiva desse país. Essa juventude que vem vindo aí, esse povo brasileiro sabe disso e vai nos ajudar a criar a estratégia que permita a esse país ser o campeão mundial da paz. Feliz 2016. Professor Roberto, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Nós agradecemos ao professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Vamos a um intervalo e voltamos em seguidinha com o TV Brasilago. De volta com o TV Brasilago, conversando agora com o Alexandre Figliolino, diretor do Banco Itaú BBA. Doutor Alexandre, qual é o balanço que o senhor faz de 2015 para a cadeia produtiva açúcar-energética? Não dá para separar a cadeia açúcar-energética do país que estamos vivendo, né? E foi um ano bastante complexo, com muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? Eu acho que o ruim realmente foi a questão desse aperto todo em termos de política monetária, aumento da taxa de câmbio, que afetou sobremaneira aquelas empresas com peso maior de endividamento em dólar, um ambiente de restrição de crédito muito forte, né? Quer dizer, há um clima de aversão a risco que eu poucas vezes, ou talvez nunca tenha visto nos meus 30 e poucos anos de mercado financeiro. Então o crédito teve muito apertado, e tudo isso evidentemente levou a um ambiente de negócios não muito favorável. Por outro lado, a gente pode dizer que a cadeia açúcar-energética está um pouco no contrafluxo dessa crise toda, porque já vinha em crise, né? A gente vinha há 4 anos. Na verdade, foi o primeiro setor a entrar nessa crise, não é? Então, está agora junto com
Bom, a gente pode quase que generalizar o agronegócio como um todo, como é um mercado, é um setor que vive muito de preços internacionais, então toda essa desvalorização do câmbio, por outro lado, trouxe uma série de benefícios, né? Na medida em que foi restaurado, por exemplo, na cadeia açúcar-energética, a competitividade do açúcar brasileiro nos mercados internacionais. Então, o Brasil voltou a ser o produtor de mais baixo custo, graças à desvalorização da moeda e graças à recuperação nas produtividades que tinham sido muito fracas na safra 14-15 e de alguma forma estão se recuperando agora na 15-16 e prometem muito na medida em que esse clima chuvoso aí que está abençoando aí o Centro-Sul, que ele se prorrogue aí. A gente tem expectativas realmente de ter o ano que vem uma safra excepcional e uma coisa que não costuma coincidir com preços muito bons também. Então, esse alinhamento de astros que é a combinação de uma safra abundante e preços remuneradores realmente não é uma coisa que a gente está muito acostumado. Eu acho que 2006 está, em princípio, apontando para esse cenário que é muito positivo. Nos últimos 2 anos, quando a gente teve a honra e o privilégio de poder conversar consigo para essa nossa série, que é o balanço do ano que termina e expectativas e cenários para o ano seguinte, você sempre deixou claro a sua preocupação com o grau de endividamento das usinas, e era um grau crescente. Sim. Como é que você vê esse grau de endividamento agora para 2016? Então, o setor é muito heterogêneo, né? Então, em termos para simplificar a análise, a gente pode dividir o setor quase que ao meio em termos de moagem, né? Então, digamos que dos 600 milhões de toneladas de moagem do Centro-Sul, a grosso modo, a gente pode dizer que metade está em condições agora de ter um processo rápido de desalavancagem, por 2 motivos. Uma, porque está, digamos, com suas condições operacionais em bom estado, então são usinas que estão com canaviais bastante produtivos, fizeram sua lição de casa, enxugaram custos, aprimoraram as operações, ficaram aí durante esse tempo de crise focando muito forte em aumento de eficiência, não tem um endividamento muito pesado, ou é um endividamento de boa qualidade, né? Um endividamento que é mais constituído. Eu costumo dizer que endividamento é que nem colesterol, tem um bom e tem um ruim. O bom seria aquele de dívida longa e custo baixo, e o ruim é aquele endividamento de prazo curto e custo elevado. Então, são usinas que têm um endividamento basicamente formado por colesterol bom. Então, digamos que essas usinas estão perfeitamente aptas agora a iniciar um forte movimento de desalavancagem, né? Isso, digamos, é metade do setor em moagem, não em número de empresas. A outra metade do setor ainda carrega um peso muito grande das dívidas, muitas delas se financiavam bastante em dólar, então tiveram toda essa pancada da desvalorização cambial. Então essas usinas realmente ainda têm aí um caminho mais longo a percorrer para recuperar o nível normal das suas atividades, né? Mas desenhado esse quadro de uma parte já em condições apontando para muito saudáveis e outra parte que ainda vai requerer uma série de atitudes aí para voltar a estar em condições normais, quer dizer, aparentemente
parece que está desenhado aí um quadro muito propício a atividades de consolidação, né? O que a gente espera que lentamente aí vá ocupando espaço, essa atividade consolidatória, porque eu acho que é muito saudável, que à medida que o tempo corra, que empresas mais bem estruturadas vão de alguma forma absorvendo unidades em dificuldade e que com isso você não tem aí uma redução de produção, uma redução de emprego, uma redução do nível de atividade do setor. Então acho que vai ser, a gente torce muito para que esse movimento comece, e não tenho dúvida que a resultante desse movimento no futuro vai ser um setor mais forte, mais saudável, mais competitivo, mais sadio, e é a seleção meio que natural aí da vida, né? Eu queria lhe colocar 4 questões pontuais e queria ouvir a sua opinião, usando toda a sua expertise aí de profundo conhecedor aí da cadeia produtiva sucroenergética. Primeira questão. Dedini, maior indústria de bens de capital, recuperação judicial, uma greve que se alastra já há semanas, em Piracicaba, em Sertãozinho. A empresa não está tendo atividade nenhuma exatamente em função dessa greve. No momento em que, tradicionalmente, a indústria de base abria contratações, abria negociações com as usinas para poder trabalhar com a reforma dos equipamentos industriais. Uma segunda questão, a crise do grupo espanhol Abengoa, que atinge em cheio aí as usinas que a Abengoa tem aqui no estado de São Paulo. A terceira questão é o grupo Ruete, que há poucos dias o CAD deu sinal verde aí para que ela pudesse ser, não sei se o termo correto é isso, mas que pudesse ser incorporada por um grupo norte-americano. E, por fim, a situação dos fornecedores de cana. Então, são 4 questões que eu ficaria muito grato se você pudesse comentar um pouquinho. Eu vou evitar tecer comentários individuais sobre empresas, porque às vezes algumas situações aí eu até não estou muito familiar, não estou próximo e tal, então não vou correr o risco de fazer interpretações erradas aí sobre o momento. Mas de uma forma geral, uma coisa que já era nosso temor há muito tempo e que inclusive foi motivo sempre de conversas, de discussões, de argumentação com o governo, era de que realmente a crise toda, porque passava o setor sucroenergético, ia provocar uma derivada dessa crise, que era o fato da indústria de bens de capital estar sofrendo demais a conta, né? E o nosso grande medo era realmente que, de alguma forma, esse setor se sucateasse, né? Esse setor sucumbisse à crise e depois, no momento seguinte, numa situação mais favorável, que digamos que propiciasse a volta do investimento, você não tivesse mais essas indústrias aí prontos para estarem atendendo esse novo chamado aí de investimento e de crescimento, né? E isso nos preocupa muito, porque é uma indústria que o Brasil sempre foi líder, que o Brasil sempre foi pioneiro, o Brasil foi exportador para outros países do mundo, quer dizer, a nossa indústria de bens de capital nessa área sempre teve muito nome lá fora. Eu já tive várias vezes em Argentina, em Colômbia, na América Central, e a gente vê ali realmente a presença da indústria de bens de capital brasileira desse setor lá fora, o que é uma demonstração de que é uma empresa de bom nível tecnológico e que conseguia, digamos, exportar, um sinal de que era uma indústria, vamos dizer, apta a estar vivendo aí num mundo globalizado. Mas esses movimentos de passar por um período extremamente aquecido na década passada e
logo a seguir passar por um período de crise muito profunda, quer dizer, não há quem aguente. Quer dizer, as empresas não são que nem molas que se expandem e se comprimem assim com facilidade. Quer dizer, as empresas, elas têm lá uma capacidade de produção, tem lá um quadro de técnicos, de funcionários e tal. Quer dizer, ela não pode ficar vivendo de movimentos de extrema demanda e logo depois seguido por um momento assim de extrema depressão. E, infelizmente, esse nosso temor de que em determinado momento no futuro poderia acontecer uma retomada dos investimentos e a gente não ter mais uma indústria nacional de máquinas, equipamentos suficientemente a estar atendendo esse novo momento, parece que pode acontecer e vai ser para nós um motivo de grande tristeza perder todo esse patrimônio nacional, que é um patrimônio formado de tecnologia, gente, ativos de produção, perder isso e o Brasil passar a ser importador de itens onde a gente sempre foi muito respeitado no mundo e sempre foi muito conceituado. Então, você pega aí, por exemplo, pegar um item para casa, assim, caldeiras, né? Quer dizer, a gente tinha aí na década passada, vários fabricantes de caldeiras, não? E à medida que o tempo passa, em função de um nível muito baixo de encomenda, vários deles aí estão sucumbindo à crise e tendo que fechar suas portas, né? Ao mesmo tempo em que empresas da Índia, empresas da China, têm batido a porta das usinas oferecendo seus equipamentos também. Perfeito. Em condições, inclusive, de competitividade muito grande. Perfeito. E aí é lamentável, porque a gente jogou fora gente especializada, jogou fora tecnologia, jogou fora ativos de produção e está aí criando renda no exterior, quando a gente teria total condição de estar produzindo aqui. Quer dizer, é um negócio que vai totalmente contra o país que a gente gostaria de estar vivendo. Quer dizer, e vamos ver assim, se a gente consegue ainda tornar assim, o futuro próximo assim, menos, ou que pelo menos a gente consiga retomar pelo menos um nível mínimo de atividade para quem algumas empresas aí que ainda estão em condições de se recuperarem e a gente não perca esse imenso patrimônio aí que custou tanto ser formado. Né? Qual é a grande lição, doutor Alexandre Figolini, que essa crise que começou lá em 2007 deixa para que sirva aí de ponto de convergência das nossas lideranças aí para poder enxergar uma mudança daqui para diante? Não, eu acho assim que crises são normais, né? Movimentos de maior euforia num instante, depois movimentos não tão favoráveis em outros, quer dizer, o açúcar é uma commodity internacional, passa por momentos de vacas gordas, passa por momentos de vacas magras. Agora, com certeza, eu acho que com um pouquinho de coordenação entre governo, setor privado e tal, a gente poderia ter atenuado bastante os efeitos desse ciclo de baixa pelo qual a gente passou. Então, por falta assim, de um pouco mais de política em relação principalmente ao etanol e à bioeletricidade, acabou que o setor sofreu muito além do que era para ter sofrido numa crise, digamos, normal. E a gente acabou vivendo uma crise foi uma crise mais longa, de duração mais longa do que as anteriores que a gente viveu, e se for pensar bem, totalmente desnecessária, à medida que a gente passou uma boa parte desse tempo
se você for olhar de 2011 para cá, a gasolina aqui dentro estava sendo vendida a preços inferiores ao mercado internacional. O governo acabou zerando em várias etapas a CID, que para mim representou quase que uma quebra de contrato, né? Quer dizer, na hora que o setor estava precisando de um pouco de proteção, o governo vai lá e puxa o tapete, zerando a CID para não ter que aumentar o preço do combustível. A questão da bioeletricidade foi realmente o Brasil precisava da bioeletricidade, talvez nunca tenha precisado tanto. A gente estava com problemas de suprimento e o governo, no entanto, por falta de uma política para o setor. Porque o que acontece? A bioeletricidade ela tem várias externalidades positivas, de ser produzida de forma descentralizada, próximas aos centros de consumo, de ser produzido numa época onde é mais necessária a economia dos reservatórios hídricos. Quer dizer, ela é altamente renovável e não poluente. Então bastava o governo ter minimamente reconhecido alguma dessas externalidades positivas da bioeletricidade e o setor teria dado uma excelente colaboração para que essa crise energética que a gente viveu tivesse sido transposta de uma forma mais suave, né? No entanto, o governo preferiu incentivar termoeólico no Nordeste, preferiu dar um incentivo muito forte à geração eólica, que também é uma fonte fantástica de energia e tem o seu lugar na matriz energética brasileira, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que ver que a eletricidade também ela é produzida longe dos principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro. Então, eu acho que o governo acabou não tratando bem essa questão, né? Não soube organizar direito a questão da oferta das diferentes fontes, né? Maximizou única e exclusivamente a modicidade tarifária. E qual foi o resultado disso? Foi que hoje a gente tem uma das energias mais caras do mundo, né? Eu sofro bastante, ó, que eu não tenho muito do que reclamar, só eu ganho bem, então, mas hoje luz é uma coisa que pesa muito no meu orçamento doméstico e assim como eu, acho que todos os brasileiros hoje sofrem muito com esse preço absurdo, essas bandeiras, maldita bandeira vermelha, que está fazendo a gente realmente pagar uma energia a custos absurdos. E a bioeletricidade podia ter ajudado bastante a atenuar essa grande crise que o setor elétrico brasileiro sofreu. Então, são exemplos de ausência total de políticas. Eu falei do etanol, falei da bioeletricidade, que se tivesse minimamente havido um diálogo mais construtivo entre setor privado e governo, eu acho que o setor teria ganhado, o país teria ganhado e a gente teria, pelo menos, vivido uma crise muito mais suave do que a que a gente viveu, né? E o problema das crises, eu acho que é feito a política pública saudável, ela sempre procura atenuar os movimentos de alto e baixo para justamente não provocar bolhas, não provocar grandes euforias e movimentos de investimento, muitas vezes atabalhoados, né, com crescimentos assim que não são sustentáveis. A gente pode dizer, por exemplo, que na década passada a gente viveu no setor um crescimento que estava longe de ser sustentável e feito a um ritmo
não nem um pouco saudável. E o que adianta? Você passa um período de crescimento extremamente acelerado, né? Desordenado, né? Uma verdadeira bolha, que até criou uma bolha no setor de bens de capital que a gente estava falando, e logo depois essa euforia toda é seguida de uma ressaca, de uma depressão enorme. Então, um país com planejamento, um país com política, um país que sabe o que quer do futuro, traça uma série de regras, uma série de políticas que visam atenuar, para que na euforia ela seja atenuada e não provoque aquele crescimento pouco ordenado, né? E que também as crises não sejam tão profundas. E infelizmente o que a gente tem vivido nos últimos anos nesse país, vários setores, mas principalmente em relação aos energéticos, é uma verdadeira montanha-russa, quando era muito melhor que a gente trafegasse numa estrada suave, ondulada, com menos, ou com altos e baixos, que é impossível de se evitar, né? Mas que os altos não sejam tão altos e os baixos não sejam tão baixos, e com isso a gente preserve a sustentabilidade econômica de toda uma cadeia, né? De toda uma rede de stakeholders e tal. Mas infelizmente não foi assim que as coisas se conduziram nos últimos tempos. Doutor Alexandre Figurlino, o Jornal Valor Econômico há poucos dias aí colocou uma nota em destaque dizendo dos novos desafios que a sua carreira profissional passa a ter a partir de janeiro. Eu queria que, para nós podermos encerrar esse seu depoimento, talvez seja o último que nós estamos fazendo, e eu como jornalista e o senhor na condição de diretor do Banco Itaú BBA, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que vem pela frente aí, para a gente saber se podemos continuar contando com seus conhecimentos, com a sua experiência aí, para poder mostrar os cenários aí, mostrar para onde que o setor, não apenas do setor da cana, mas do agronegócio como um todo e da economia como um todo, para onde que isso aí está andando. Não, digamos, eu já tenho aí uma atuação bancária aí de 33 anos, né? Já é um tempo suficientemente longo, né? E ao mesmo tempo o Banco Itaú, na sua área de atacado, também estava passando por algumas mudanças e acabou que numa nova estrutura se houve por bem que, digamos, eu já não fizesse parte dos quadros e eu também estava no momento já particular meu de estar realmente mudando o meu foco de atuação. Eu acho que foram anos excelentes, fantásticos, mas eu acho que agora meu grau de contribuição pode ser muito maior, desenvolvendo outras atividades, né? Digamos que banco, principalmente nesse país montanha-russa que se transformou o Brasil aí, esse país bastante turbulento, digamos que a vida bancária é mais propícia aos mais jovens, as pessoas ainda que estão num outro momento de vida. Eu acho que pela minha idade, por já ter passado por tudo que eu passei, eu acho que a minha experiência agora pode ser utilizada em outras atividades. Graças a Deus eu estou numa situação muito tranquila, tal. Acho que estou vivendo aí, graças a Deus, a minha plenitude intelectual, a minha maturidade. Então eu acho que na minha atividade agora nova de tentar buscar aí espaço em termos de atuar em consultoria, atuar em entidades de classe, atuar em conselhos, eu acho que ela pode ser, eu posso estar dando um grau de contribuição muito maior. Vamos dizer, digamos que o meu tempo é mais ou menos que nem no futebol, né? Tem uma idade que você
está apto aí a jogar, né? Mas passa de uma certa idade, até a forma de jogar muda, a velocidade muda, né? A tua capacidade tua energia, o teu futebol hoje, por exemplo, é um esporte assim que exige uma força física muito grande, uma velocidade muito grande. Ao mesmo tempo, na atividade futebolística, há outros tipos de atividade que se prestam muito mais a pessoas com nível maior de senioridade, como a minha, que já eu não estou mais tanto apto a jogar bola, mas eu posso estar muito apto aí a ser um bom treinador de time, um treinador de goleiro, um treinador presidente de federação. Uma atividade mais adequada à minha idade. Então, eu estou muito animado, quer dizer, a energia aqui é muito grande, mas para realmente estar fazendo outros tipos de atividade de uma outra forma, com utilizando o tempo de uma maneira diferente, né? O banco é efetivamente uma coisa que te absorve demais, né? Então você vive aquilo 24 horas e você acaba tendo pouco tempo até para estar se retroalimentando de conhecimento, de informação. Então eu acho que agora numa divisão nova de tempo que eu pretendo fazer na minha vida, eu tenho condições de estar contribuindo muito mais com o setor, com o agronegócio, com o país, que é mais ou menos como eu me vejo me realizando aí nos próximos tempos. Não quero, jamais iria botar um pijama aí para casa, de forma alguma, muito pelo contrário, a minha vontade de contribuir com o todo é muito grande, a minha vontade de me sentir útil, seja a empresas, seja a associações, seja a governos, é muito grande e eu não conseguiria me sentir feliz se eu não me sentisse útil e até, de alguma forma, poder estar retribuindo o muito que a vida me deu até hoje, né? Eu sou uma pessoa extremamente feliz, extremamente grata a tudo de bom que aconteceu comigo. E eu estou me sentindo hoje muito mais na função de devolver tudo que eu recebi, né, ou de retribuir tudo que eu recebi, sem estar precisando, digamos, pelo menos do ponto de vista financeiro, estar tendo novas compensações. Acho que eu já estou suficientemente compensado, mas também meu nível de aspiração nesse campo não é muito alto. Eu me divirto com pouco, me satisfaço com pouco, sou um cara de hábitos absolutamente espartanos, então eu acho que é um outro momento de vida, né? Então eu acho que tem outras atividades, eu acho que existe uma forma diferente de atuação que vai estar muito mais de acordo com o meu novo momento de vida do que a minha antiga atividade bancária, que eu acho que desempenhei a contento enquanto estava em outro momento da minha vida. Eu acho que agora eu mudei de momento, então vamos mudar a forma de atuar sem perder, evidentemente, a vontade de estar fazendo as coisas boas, as coisas bem feitas e estar trabalhando de forma a me satisfazer e a satisfazer todo mundo que está em volta de mim. De nossa parte, resta agradecer a maneira cordial, educada, que o senhor sempre nos recebeu em todos os contatos que lhe procuramos, nunca fugindo da responsabilidade, nunca fugindo daquela característica de franqueza, democraticamente dividindo os seus conhecimentos com nossos telespectadores, com toda a cadeia produtiva. Essa realmente foi importante para nós como jornalistas, podemos ter esse privilégio de podermos contá-lo como fonte de informações para o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, desejar que esse sucesso profissional seja contínuo nesses novos desafios seus. Bom, obrigado.
Eu que agradeço. A você, telespectador amigo, nós agradecemos. Estamos encerrando este que é o nosso terceiro programa da série especial. E voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.